Então, acho que um dos objetivos é a gente estar aqui junto, pensando, né, conversando, refletindo, trazendo, né, as nossas demandas e, sobretudo, como a gente se organizar nesse processo aí, né, onde o neoliberalismo ele avança, né? A gente avalia que essa reforma do ensino médio ela expressa, né, esse avanço do neoliberalismo. Então, assim, pegando um pouco do histórico, né, dessa reforma mais recente, né, do país, essa onda, né, esses setores, né, reacionários, eles sempre tiveram, né, presentes e atentos, né? Eu digo isso porque essa reforma ela vem e ela, como eu diria, ela vai destruir a LDB, que é de 1996, que era uma diretriz onde ela expressava um avanço, né, no processo de abertura no país, no caso da universalização da educação. E aí, com essa onda conservadora, esses setores golpistas, eles vão avançar um pouco mais nesse processo. Ou seja, nós temos o governo Temer, né, com o seu ministro da Educação, o Mendonça. Eles vão pegar exatamente aqueles índices da avaliação de larga escala, né, para falar que a escola precisa ser eficiente, que a escola precisa mudar, que precisa ter uma reforma. Imagine só, eles pegam aqueles índices, né, que é um fracasso. Esse fracasso ele é um projeto, né, de educação no país. Eles pegam, por exemplo, o índice de 2013, 2015, sobretudo, onde o ensino médio das provas externas vai ter 3,7%. Então eles vão usar esses índices de fracasso, né, para encaminhar esse projeto, né? E aí nós temos essa ofensiva, né, de uma lei provisória, que é a 746. E a partir dessa 746, eles vão gerar essa reforma do ensino médio, que é a lei 13.415 de 1917. Então, assim, essa lei 13.415, ela destrói a LDB, que já não era boa, né? Nós já fazíamos críticas, né, a ela, muito pelo processo como se deu de negociação a sua consolidação, mas enfim, é o que tínhamos, né? E a gente tentou avançar no máximo, né, dentro daquele processo, né, que foi resultado de todo um processo de abertura política. E aí eles vão, por exemplo, eles vão pegar as diretrizes de base, porque tinha a LDB, tinha as diretrizes de base, né, que vinha trazendo os objetivos das disciplinas e como dar sentido ao currículo. Então, eles simplesmente vão jogar BNCC, né, e vão começar antes, já em 2010, já começou a fazer uma chamada revisão a essas diretrizes de base, né? Já começam a revisão. Em 2013 eles avançam nessa revisão reacionária, né? E vão pegar inclusive os PCNs também, que era um outro documento que era um desdobramento da LDB, né? Então tinha a LDB, tinha o PCN e as diretrizes de base. Eles vão exatamente atacar aí, gente, né? Os PCN, por exemplo, os PCNs que foi construídos em 1996, né? Ele era um documento, né? Onde as disciplinas eram colocadas por área de conhecimento, mas garantia a sua especificidade, né?
já tinha essa tendência tecnicista, a gente estava latente ali, né? Essa tendência tecnicista. No entanto, eles vinham trazendo de forma travestida, né? De aquele esquema lá de fazer a estética da sensibilidade, aprender a conhecer, aprender a fazer, essa balela toda, né? E aí, o que acontece? Então, assim, o PCN, esse PCN tinha a perspectiva, né, de estabelecer os objetivos das disciplinas e dar sentidos a elas, né, como eu disse. E aí, essa diretriz também, que é outro documento importante, que é o desdobramento, ela garantia, né, a defesa das identidades, né, a defesa das identidades quilombolas, indígenas no currículo, né? Nesse sentido avançamos muito, né? A questão da educação ambiental também está nas diretrizes, que começou a ser atacada, né, em 2010, 2013, 2016. Direitos humanos, educação para as relações étnico-sociais, ensino de história, né? E aí o que vai acontecer? E aí eles vêm propondo esta mudança, né, da grade em relação ao horário, que não é qualquer coisa, né? Nós temos que entender o que é, qual é a cilada que está colocada para nós. Porque hoje são 200 dias letivos, mas com 800 horas, né? Anual. Eles querem transformar isso, gente, e diminuindo no segundo ano 600 horas, vai diminuindo, primeiro, segundo e terceiro ano, vai diminuindo para 600 horas. Eles falam que estão aumentando, né? Até passei aí, acho que depois o Paulo vai estar entrando mais nessa questão de horários, né, etc., de carga horária. Mas assim, então eles começaram uma revisão a esses documentos educacionais, né? Uma revisão e essas diretrizes curriculares, elas começam então a se fragmentar no nível onde a gente começa a viver agora a precarização do currículo, né? Então assim, e aí eles vêm com essa proposta de itinerário, né? Que é a flexibilização do ensino, né, na prática. Que eles vêm com essa história e faz com que nós não entendemos a situação, né? Como seria na prática nesses itinerários. E aí nós temos, a gente se esbarra nas nossas análises, por exemplo, podemos problematizar aqui a ingerência do Banco Mundial aqui, né? O Banco Mundial sempre teve essa ingerência aqui, né? Vamos pegar o período mais recente, né? Em 2010 para 2020, o Banco Mundial já colocava essa questão de setores privados, institutos como esse aqui, a Itocena, fazer parceria, né, com o governo, né? E aí nós estamos vendo esse avanço aqui, né, dessas parcerias, né? Só que, diferentemente, né, abre aspas aqui, vou ler um fragmento do Quezen, diferentemente do que ocorria no Taylorismo, Fordismo, em que as competências eram desenvolvidas com foco em ocupações previamente definidas e relativamente estáveis, a integração produtiva se alimenta do consumo flexível, de competências diferenciadas que se articulam ao longo das cadeias produtivas. Essas combinações não seguem modelos pré-estabelecidos, sendo definidos e redefinidos segundo as estratégias de contratação, subcontratação, que são mobilizadas para atender a produção puxada pela demanda do mercado. Então nós temos aí essa flexibilização, né, onde as disciplinas
são abolidas, né? Os itinerários são módulos, são semestrais. O aluno pode cumprir também de forma flexível, né? O aluno pode ter crédito também, pode estar cumprindo de alguma forma fora da escola, né? Também. Então, esse financiamento, né? Os estados receberão dinheiro, né? Porque tem todo um protocolo onde há um acordo, né? São Paulo vai levar a maioria dessa grana, gente, não é pouca grana. O Banco Mundial já soltou mais de 200 milhões, tá? E antes do processo do Temer, de agosto de 2016 a fevereiro, quando foi assinada a Lei 13.000, o governo gastou 19 milhões de logística e só em dezembro de 2016 o governo federal gastou em torno de 7 milhões. Né? Então, assim, foi assinado já os documentos, desde 2018 está sendo assinado esses documentos, né? Esse dinheiro, onde vai gerar uma dívida absurda, é uma especulação, tá? Assim, gente, é um absurdo isso, né? Vai gerar um pagamento de quantas vezes? Vai chegar quase 3 vezes, né? O pagamento desse dinheiro que está vindo do Banco Mundial, tá? Então, assim, o acordo, né, desse empréstimo, ele visa, sobretudo, né, flexibilizar o currículo nas escolas. Né? Eles falam o tempo inteiro em ampliar o tempo de escola. E eu analisando aqui, por que eles batem tanto em ampliar o tempo de escola? Eles não estão, é óbvio que eles não vão resolver o problema da educação, vai continuar sendo fracasso, né? Aumentar o tempo da escola é operar com o mínimo de sala possível, que é o que já está acontecendo, e o mínimo de professor possível. Lá em Poá nós já temos uma escola que está operando com 12 professores efetivos e 7 categoria F. Daí que eu estou fazendo esse levantamento. E assim, gente, isso está colocado, né? E curiosamente, agora, no documento mais recente do Banco Mundial, que ele pensa por períodos, né? O capital pensa, né? Conjunturalmente, estruturalmente, né? E no documento de 2017 a 2023, se não me engano, é 23, está colocando lá que um dos acordos é não ter concurso público e, na medida em que for surgindo as vacâncias, na medida em que os professores forem aposentando, não é para colocar substituto, é para fechar a sala, fechar tudo. Só que eles não falam em fechar, eles falam que é para juntar a turma. Está lá explícito, está no último documento do Banco do Brasil, Banco Mundial. Bom, então, assim, vou ler aqui em parênteses, o Harvey diz o seguinte: a dívida nos aprisiona em certas estruturas de produção futura de valor. A dívida é um meio predileto do capital de impor sua forma particular de escravidão. E isso se torna duplamente perigoso quando o poder dos credores subverte e tenta aprisionar a soberania do Estado. Essa citação está no texto chamado Banco Mundial e a Reforma do Ensino Médio no governo Temer, né? Então, assim, as políticas sociais, né, elas são tratadas como mercadoria e a própria reforma essa própria reforma educacional é uma mercadoria. Eles conseguem fazer isso, é uma mercadoria, né? Virou uma mercadoria. Mercadoria, né? Ou seja, né, as reformas educacionais acabam sendo negociadas como mercadorias e sustenta os mecanismos crescentes de endividamento e do perverso ajuste social. É aqui que entra o financiamento, né, desse novo ensino médio, né?
É uma citação que está na revista também que eu indico, a reforma do ensino médio, na contramão da democracia, a revista número 19. Bom, e aí, pensando um pouco aqui agora, nós, né, as contradições colocadas, nós temos, primeiro, um Plano Nacional de Educação, que também eles conseguem ignorar esse Plano Nacional de Educação, que também não é tão assim, mas é importante para nós. Que, por um lado, o Plano de Educação disse lá, até 2023, se não me engano, até 2024, tem que... para aumentar o investimento na educação. Tem toda uma leitura lá, né? Investimento na educação, investimento dos professores. Mas, por outro lado, tem a lei, a emenda 95, que congelou por 20 anos, né? Ou seja, vai sempre usar um orçamento, né, do ano anterior e fazer um cálculo da inflação do ano anterior, né? Bom, e aí o que é isso, gente? O que significa isso? É nessa contradição que eles nas parcerias, exatamente aí que eles estão expandindo, né? Colocando a ampliação do sistema educacional. Ele tira o direito e aí ele entra mesmo com a privatização e vem o privado, né, entrando aqui mais escancaradamente no Estado, né? Bom, agora já encerrando aqui essa cadeira, né? Para poder passar para o meu banheiro. E nós trabalhadores, né? Nós trabalhadores e os alunos, como ficam nesse processo? Né? No nosso caso, né? Pela mobilização, né? Pela organização, pela nossa formação. Os alunos, e já que vem desse discurso, eles que vieram com esse discurso de eficiência, né? Nós temos aqui um dado, eu peguei um dado antes da pandemia, é de 2017, tá bom? Mas eu vou ler rapidinho, que é interessante o dado, que não mudou muito, gente. No ensino médio, né, segundo o INEP, tem matriculado 7.930.384. Apenas 68% da população jovem frequenta a escola e 82% dos jovens que concluem o ensino médio não acessam a universidade, né? Não acessam o ensino médio, é isso mesmo. É censo INEP de 2017. O abandono e a evasão escolar, especialmente no primeiro ano, são muito elevados. O Brasil tem 1,7 milhão de pessoas entre 15 e 17 anos fora do ensino médio. E somente 64% dos jovens entre 25 e 29 anos completam essa etapa. Então, são esses os dados, né? E essa reforma, ela vem exatamente reafirmar a exclusão, né? E a não universalização da educação para todos. Estou fazendo, Ana. Agora sem a trollagem. Eu pegar minha escola, né? Toda essa história minha suas possíveis, né? Boa tarde a todos e a todas, né? Professora Luana, 15 anos na rede, dando aula de História, Filosofia e Sociologia, né? Para sempre muitas disciplinas para poder compor a grade. No novo ensino médio, que é amparado pela Lei 13.415 de 2017, ele traz um nome interessante, né? NEM, né? Que é uma nova roupa, né? Uma velha prática
que vai acontecendo ao longo da história, que é o esvaziamento, né? Sempre do ensino secundário no Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que você tem uma medida de forças, né, dentro da sociedade, passa-se a pensar em medidas para ressignificar e reestruturar a educação e, sobretudo, a educação pública, né? Porque, assim, não sejamos ingênuos. Enquanto na escola pública a gente vai promover o esvaziamento dos conteúdos, nas escolas privadas é o inverso, né? Está se pensando no aprofundamento. E isso é para gerar mesmo desigualdades, né, que já existem, mas é para aprofundar, né, para fazer com que haja realmente um abismo, né, e o nosso estudante não consiga alcançar, sobretudo, a universidade pública. Esse ensino médio, ele foi definido pelos pesquisadores da República como ensino médio nem. Ele nem é formação geral básica e ele nem é formação profissionalizante, né? Ele nem vai garantir as horas necessárias e significativas para que o aluno saia do ensino médio preparado para prestar um vestibular e nem ao menos vai sair preparado para prestar serviço, por exemplo, aqui, né? Duvido que o Instituto Ayrton Senna contrate daqui a alguns anos um aluno de escola estadual para trabalhar nessa instituição. Porque eles que estão propondo essa reforma, essa mudança significativa, eles não terão coragem de colocar alguém que não tem formação básica e não tem qualificação profissional adequada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que os dados apontam que durante a pandemia de Covid-19, 30% dos nossos jovens entre 15 e 29 anos nem estudavam e nem trabalhavam, né? Por causa da pandemia e das coisas que a gente conhece. E na prática, o NEM, o novo ensino médio, ele não vai ajudar a reverter essa situação. Na verdade, o que está colocado é a reorganização escolar que foi barrada lá atrás pelos estudantes secundaristas no ano de 2015, ela está acontecendo agora, né? E segue toda uma lógica dentro da linha do tempo, né? Então, 2016, golpe que retirou a presidenta Dilma. 2017 é aprovado o novo ensino médio e a reforma trabalhista. E tudo isso está interligado. Por quê? Porque a ideia é que através do NEM a gente possa formar a juventude precarizada, uberizada, terceirizada, que serão os trabalhadores das próximas décadas que não vão ter os direitos da CLT, por exemplo. Ou que, se tiverem, terão esses direitos muito esvaziados. Eu gosto sempre de citar o meu aluno Rafael. Meu aluno Rafael, aluno de quando eu ingressei no magistério, mas não perdemos o contato até hoje. Um dia ele me contou: a minha esposa conseguiu um emprego intermitente. Passado alguns meses, e aí, Rafael, como que está a sua esposa no seu emprego intermitente? Professora, faz 6 meses que ela foi contratada e até hoje ela não trabalhou um único dia. E aí ela fica com a carteira dela de trabalho presa, porque oficialmente ela está empregada, mas na prática ela não recebe salário. Então veja, é dentro dessa lógica nefasta que nós temos aí o novo ensino médio. E nós não podemos esquecer das PEIs, né, as escolas de tempo integral. Um projeto excludente que objetiva expulsar alunos e professores das escolas, na medida
em que, se eles não se enquadrarem em passar as 9 horas, seja em dedicação exclusiva enquanto profissional, ou seja, enquanto estudante, eles têm que procurar outra unidade escolar para poder estudar. Então, eu também gostaria de lembrar que o novo ensino médio, né, ele não é nem o trivial, que a gente fala lá nas nossas aulas de filosofia, e muito menos o quadrivial, né, que era quando, durante a escola escolástica lá, né, o período da escolástica, os filósofos podiam escolher um aprofundamento. Esse novo ensino médio, ele não dá essa possibilidade do aluno escolher, porque esse tal protagonismo juvenil de que tanto fala o Instituto Ayrton Senna ou o secretário Rocieli, na prática é a tutela dos nossos estudantes, é o controle do ensino básico, né? Seja por uma questão ideológica ou mercadológica, porque é da escola pública que vai sair essa mão de obra que eles querem que seja barata. Porque, olha, que absurdo um estudante da Zona Leste entrar na USP, na Unicamp, né, professor Matheus? Não pode, né? A gente tem que parar com essa galera. Então, agora, como é que para essa galera? Para precarizando o seu ensino, que está completamente esvaziado. E aí eu trouxe algumas reflexões, né? Quem estruturou as nossas plataformas de ensino remoto durante a pandemia? Porque nós, professores, não fomos consultados em nenhum momento. Não fomos consultados quando parou, não fomos consultados quando voltou, não somos consultados quando vai voltar 100% presencial. A gente sabe tudo pela imprensa, né? Então, quem organiza? Com qual objetivo, né? Por que nós temos aí a Google e a Microsoft estruturando a plataforma de ensino remoto aos estudantes, né? Por que os professores não participaram em nenhum momento, né? Nós fomos totalmente invisibilizados, né? Dentro desse contexto pandêmico, né? E como alguns pesquisadores falam, de pandemônia também. A evasão e o abandono, pasme, eles são até mesmo incentivados pelo governo. O governo tirou milhares de estudantes, tirou a matrícula dos estudantes, porque eles não entraram numa plataforma do Google, ou no CMSP, ou na Microsoft, né? Então se fala tanto de evasão, que o estudante está saindo da escola. Ora, o próprio governo tirou as matrículas, né? E tirou sabendo que o nosso jovem não tem acesso à internet gratuita e de qualidade, e ele tirou porque não entrou na plataforma. E outra coisa, na pandemia não foi dado nem apoio emocional e nem qualquer tipo de apoio financeiro. Nós, professores, tivemos que pagar a internet do nosso bolso. Nós estamos indo trabalhar sem receber auxílio transporte. E quando a gente recebe R$50. R$50 não dá para eu ir 2 dias de combustível para a escola pelo valor da gasolina de R$7, né? Os itinerários que são ligados à BNCC, que também é um esvaziamento, né, que começou a ocorrer através de discussões em 2016, mas discussões que não chegaram nunca na base. Nunca ouviram os professores sobre esse currículo. E assim, eu gostaria de frisar também que, assim, é óbvio que o ensino médio precisa ser valorizado, mas o professor tem que ser ouvido, né? Nós não somos carne barata, nós somos profissionais, especialistas em ensino-aprendizagem, e somos ignorados. E aí eu trouxe mais alguns números, né? O Novotec integrado,
ele propõe 900 horas de formação profissional, quando na ETEC o estudante cursa mais de 2.000 horas e mais 120 horas de TCC. Ou seja, nem formação profissional o novo ensino médio vai dar, né? Vai ser um esvaziamento. O Novatec Expresso, ele tem menos horas de formação ainda, e o aluno deixa de ter conteúdos de formação geral básica, ele vai deixar de aprender português, matemática, história, coisas que realmente ele vai precisar usar para vestibular em concurso público, para aprender no lugar um Excel básico, né? Um cursinho básico. E já que nós estamos aqui em frente ao Instituto Itaú, é bom a gente falar, né, sobre esse Inova Educação, um projeto que nunca valorizou o professor, criou a lógica da responsabilização individual, né, e quer que os professores virem coachings empresariais, né, dentro da escola. Então a gente tem que ficar dando curso de coaching, né? Por quê? Porque na prática os alunos eles vão ser formados para aceitar empregos precários e abrirem mão de um futuro universitário, por exemplo, né? Então, que inovação é essa que desconsidera o professor e que, no fim das contas, só quer formar um escravo do mercado e do sistema? A gente está vivendo a lógica do accountability, né? Então, se você tiver sucesso, é porque você tem talento. E se você tiver um fracasso, a culpa é sua. E aí a gente vê essa situação da pandemia, mais de 600 mil mortos, pessoas recebendo R$150 de auxílio emergencial, né? Então, a gente precisa parar para pensar. E para finalizar, vou falar sobre salários. Segundo a OCDE, os professores brasileiros estão defasados em 48% frente a qualquer outro profissional de ensino superior. E o próprio movimento Todos pela Educação, movimento empresarial, diga-se de passagem, admite que os professores recebem 71,7% do pagamento que é dado a esses profissionais com ensino superior. O salário de São Paulo está abaixo do mínimo estipulado, do salário mínimo estipulado pelo DIEESE. E a média salarial de São Paulo é menor do que a do estado do Tocantins. Os professores não ganham 3.400 em média, como foi publicado no Dia dos Professores, lá no UOL. Nós ganhamos em média R$2.100. Esses 3.400 é uma elevação de números, levando em consideração os professores das escolas de tempo integral, que não é a realidade da maioria das nossas escolas. E por fim, é preciso reafirmar que não dá também para a gente lutar contra o ensino médio e lutar por uma educação de qualidade, tendo os AOS, que são os agentes de organização escolar, ganhando R$1.000 por mês. Eles passam 8 horas dentro da escola, eles abrem, eles fecham e eles ajudam a operacionalizar toda a vida da escola. Essa semana eles fizeram um dia de greve e aí eu gostaria de reafirmar todo o meu apoio a eles. E por fim, gostaria de lembrar que a maioria dos alunos, quando saem da escola pública, eles vão fazer licenciatura. E com o ensino médio do jeito que está, isso vai refletir também no ensino superior, porque não vai haver demanda. Então a gente corre o risco de ter os cursos de licenciatura fechados. Então, assim, é muito problemático, fora o esvaziamento das disciplinas, você retirar português, matemática. Eu tenho um exemplo, assim, muito claro. A minha vizinha é Clarinha. Clarinha, 15 anos de idade, estudante de uma escola de Poal, Batuíra, que
e tinha lá um Novatec. Ela falou: professora, como é que eu vou fazer um vestibular tendo 2 aulas de português por semana? E naquele curso de administração, o que eu aprendo eu não vou conseguir trabalhar numa empresa. Então é isso, gente. Ou a gente arregaça as mangas, não apenas pelo nosso emprego, mas pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos afilhados, dos nossos sobrinhos e pelo próprio futuro da sociedade. Como eu disse no início, eu termino aqui. Será que o Instituto Ayrton Senna vai contratar o aluno da rede estadual para trabalhar aqui? É isso. Gratidão. Você cansa pra mim? Isso aqui. Desculpa. Bom, eu vou ficar com a parte mais técnica, explicativa, assim, porque a gente está nesse processo de luta contra a reforma do ensino médio desde as audiências públicas que veio em 2018, aprova a lei em dezembro de 2017, o último ato que o Temer tem é aprovar a BNCC, né? Ele aprovou em 2017 a BNCC, e em 2018 era o período para fazer as audiências públicas, porque tem uma parte da LDB que fala que qualquer modificação na educação brasileira precisa ser conversado, precisa ter diálogo, e a forma do Estado estabelecer esse diálogo com a população é através de audiências públicas. Então o Estado estava obrigado a fazer essas audiências públicas nos 5 cantos do país. Então eles fizeram, em tese, era para fazer 4 audiências públicas regionais e uma centralizada em Brasília, que seria a última que referendaria a BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular Infantil e Fundamental teve as audiências públicas, e a BNCC do ensino médio não teve, porque a gente começou um processo de organização e a gente boicotou a audiência, né? O Tonhão ainda estava vivo. Uma saudação ao companheiro que, né, lutou tanto pela educação aqui no estado de São Paulo. E a gente ocupou, subimos nas mesas, né, levamos umas faixas. Aí os caras vieram com uma proposta indecente, falando que a gente teria 2 horas na TV Brasil. E a gente estava com um megafone, né? Então a gente reafirmou que não tinha reforma e não tinha negociação. A audiência acabou sendo cancelada. E 20 dias depois, o Carlos Calegari, que é o presidente da BNCC, da Câmara Bicameral, que estava responsável pela BNCC, caiu. Ele escreve uma carta bastante esclarecedora, e ele pede demissão do cargo. 20 dias depois que a gente ocupa a audiência pública, que a gente boicota a audiência pública. Aí a próxima foi em Fortaleza, os professores de Fortaleza também boicotaram. Aí depois de Fortaleza foi no Pará, e aí também boicotaram no Pará ou no Amazonas. Eu sei que teve uma no Nordeste, uma no Norte, uma no Sul. A do Sul foi a única que teve, a de São Paulo não teve, a do Norte e a do Nordeste não teve. E aí teve a de Brasília referendando, né, que não tem um documento. Se a gente procurar os documentos da BNCC, a gente não vai encontrar um documento do MEC recomendando a BNCC para o ministro da Educação assinar e o presidente assinar. Então, o último dia do Temer na presidência, ele assina a BNCC, mas sem uma recomendação do MEC. Nesse sentido, de alguma forma, né, o boicote ele teve um saldo político, né? O Temer teve que assinar sem o presidente que conduziu o processo e sem um documento, porque eles não poderiam falar dos milhares de professores que participaram, né? Porque não houve audiência. Então essa é a parte histórica. E agora a forma de implementar a reforma do ensino médio é através dos currículos. É só se alterar o currículo que eles conseguem fazer a implementação da reforma do ensino médio, porque a lei é federal, mas precisa de uma
uma aclimatação estadual, né? Então o Estado, os entes estaduais precisam, cada um ao seu modo, implementar a reforma do ensino médio. O que a gente vai vivenciar em 2022, muito embora o governo diga que esse ensino médio já existe na prática, mas ele não existe, a gente ainda está no padrão anterior. A gente vai vivenciar em 2022 o primeiro ano da implementação do ensino médio na prática. O governo Dória, ele usou 2020, então ele também tinha que fazer audiências públicas. O que ele fez? Audiências públicas virtuais, porque daí não dá pra gente boicotar, né? Aí não dá pra nós ir lá e não deixar a audiência acontecer. Daí ele fez virtual, e segundo o saldo dessas audiências públicas, que mesmo assim foram esvaziadas, eles criaram esse documento que esses, como que a gente pode chamar, os de vampiros, né, que vivem, né, do nosso sangue, produziram, que o Instituto Ayrton Senna, junto com o Itaú Unibanco, com a Fundação Lehman, com o Banco Mundial, todos pela educação, produziram esse documento, e seus intelectuais lacaios também, que a gente nunca pode esquecer de nomeá-los, né? Porque teve os lacaios que assinaram esses documentos. Então, agora a gente vai ter no capital, né? No capitalismo, é o trabalho que determina o valor, né? E o que determina o quanto de trabalho é o tempo, né? Então, é justamente no tempo que a gente tem a principal modificação do ensino médio. Como a Deusane tinha dito ali, o ensino médio até então tinha 200 dias letivos. Só mais uma informação que era interessante. Foram 3 BNCC, 3 versões. 2 depois de 2016. Não, as 3 são as 2 primeiras são em 2016 e a última é a versão atualizada. Só que na versão primeira de 2016, quem assina é o Renato Ribeiro Janino. Ainda na Pátria Educadora, né? Esse nome do governo Dilma, né? Que já era bem autoritário, né? Pátria Educadora, a Pátria Educadora do governo Dilma, assina a lei de terceirizações antes de cair, né? O Partido dos Trabalhadores faz ele agracia a burguesia com 2 medidas que foram fundamentais para a implementação da reforma trabalhista do novo ensino médio, que é, por um lado, a lei de terceirização do trabalho, né, das atividades FIC, que o governo Fernando Henrique não tinha conseguido aprovar, o governo do Partido dos Trabalhadores aprovou, e a lei antiterror, que eles aprovaram, né, e de criminalização da luta política. Então, o PT, antes de sair, ele faz um agrado na burguesia, né, vai dizer que ele pode ser também uma boa escolha no futuro, né? Até porque eles não disputaram a eleição de 2018, eles entregaram para o Bolsonaro. Mas essa é outra história. Então, teve esses 2 fatos. A escola hoje vai funcionar muito no parecido como funcionam as universidades privadas, né? Lá no Campo Limpo, por exemplo, você vai cursar a Cruzeiro do Sul, você vai numa loja, você vai no fundo da loja, né? Tem uma sobreloja, ali funciona um polo. Eu acho que a escola, o futuro da escola são polos, né? Então você vai numa sobreloja, faz o ensino médio, preenche 5 alternativas, né? 5 múltiplas escolhas ali, 5 questões, eliminou a matéria. Mas até lá ainda vai uns 2 anos. Então antes, como a gente estava vendo, eram 800 horas por ano, né, de formação geral básica. Então a gente tinha 2.400 horas em 3 anos. Com o novo ensino médio do governo que foi aprovado aqui em São Paulo, o novo currículo, agora a gente não pode passar de 1.800 horas nos 3 anos. Isso significa que o primeiro ano vai ser de 900 horas de ensino de formação geral básica. No segundo ano serão 600 e no terceiro ano serão 300. E complementando a formação geral básica, que eles agora não têm mais disciplinas, que antigamente eles falavam agora uma palavra bonita para falar a mesma coisa, né? Assim, pra gente não entender nada.
componentes curriculares, eu ficava pensando, puta que pariu, componente curricular, por que não fala disciplina logo, matéria, né? Não. Componente curricular, habilidade, né? Você fica, o que é habilidade mesmo? Explica. E, então agora, na verdade, acabou matéria, disciplina, agora o que eles chamam de componente curricular, que na verdade também não existe mais, porque agora o que existe são áreas do conhecimento, que também não é conhecimento, então só fica área. Então filosofia estaria dentro da área de ciências humanas, que caberia 4 disciplinas, ou componentes curriculares, qualquer coisa do tipo: filosofia, sociologia, história e geografia. Mas a gente pode falar, por exemplo, a área de ciências naturais, né? Biologia, física, química, e é isso. Mas o que o governo vai fazer então? Acaba-se as disciplinas, entra as áreas no lugar, e nas escolas que não forem Novotec, né, vão ser unidades curriculares. No segundo ano vão ter 2 unidades curriculares, dividida, tem um esqueminha aqui que é próprio do estado, né? Então, primeiro ano tem 30 aulas, 5 aulas de Inova Educação, que é essa porcaria que o Instituto Ayrton Senna inventou. Só que agora teve um acréscimo, que eu não sei se vocês fizeram um conselho de escola na escola de vocês, na minha fizeram. Que além dessas 5 aulas na primeira série do ensino médio, eles vão acrescentar mais 7 aulas, que vai ser todas à distância. Então, o estudante ele vai cursar das 7 a meio-dia e 45, e ele vai ter que fazer mais 2 aulas por dia, no mínimo, à distância, no CMSP. Que é uma grande dimensão de como repassar o dinheiro da educação para as grandes Big Techs, né? Para o Google, para a Microsoft, né? Para essas empresas de tecnologia. E essa carga, na verdade, todas as escolas vão ser PEI sem ser PEI. Isso que agora é o bizarro. Então, não vai mais precisar, o governo não vai mais precisar transformar as escolas em PEI, ficar lá lutando com os professores passando na quebrada, o caminhão de som, sem caminhão de som, no panfleto. Ele não vai mais precisar disso, todo mundo vai ser PEI agora, porque os meninos e as meninas vão fazer à distância o ensino médio no CMSP. E agora vai ter a inovação que eles vão fazer. Então, para isso, eles cancelaram a matrícula, como a Lorena estava falando, né? Eles cancelaram a matrícula dos estudantes que não fizeram nada nos 2 primeiros semestres, para mostrar, olha, se vocês não fizerem nada daqui para frente, vocês vão ser eliminados do sistema, né? Aqui é um jogo da Netflix, né? O Round 6, vocês vão ser eliminados do sistema, então é bom vocês começar a fazer alguma coisa. E esses meninos vão ser jogados para o CMSP, os professores vão ser atribuídos aulas no CMSP, então fiquem calmos, os professores vai ter aula para todo mundo, né? Vai ter aula, mas a gente não conta que não vai ser na escola a aula, né? Ou você vai ter que estar na escola e no CMSP ao mesmo tempo. Essa é a grande patifaria. E ao mesmo tempo, então, todas as escolas serão PEI sem ser, porque vai ser esse processo de ensino à distância que veio com a reforma. 30% do ensino noturno vai ser à distância, regular. 20% do ensino diurno vai ser à distância. 30% à distância significa 180 dias. E se a gente... E se um ano letivo tem 200 dias, 180 dias é quase um ano inteiro à distância. Então, é esse o ensino médio que o governo está colocando para os professores. E os desafios nossos, na verdade, ele é cada vez maiores, né? Primeiro, eu acho que para a gente conseguir bater no governo, a gente primeiro vai ter que lutar dentro do sindicato, porque a direção majoritária do sindicato, ela está fechada com o governo, né? Tem a reforma trabalhista, quando ela veio, ela permitiu, por exemplo, que antes tinha um imposto sindical, eles acabaram com o imposto sindical, mas eles acabaram também com o desconto em folha. Então, se o patrão decide que ele não vai mais permitir o desconto em folha, o sindicato não tem mais como
pegar a contribuição do trabalhador. Então, qual que é a negociação que o sindicato faz? Né? Ele come na mão do Dória, porque caso o Dória feche a torneira da contribuição sindical, ou seja, que os trabalhadores da educação vão ter que, então, fazer um boleto para contribuir para o sindicato. Se ele fizer isso, ele sabe que a POSP vai quebrar, porque os professores não vão pagar um boleto, ou sai do desconto de folha ou não sai. Então a Bebel está comendo na mão do João Dória e está fazendo está enrolando os professores, né? É engraçado que qualquer coisa que o governo do João Dória faz, passa. Não tem nada que o João Dória faça que o sindicato consegue segurar a bronca. Eu costumo dizer também que para ganhar do PSDB tem que ter menos de 18 anos. Se você tiver menos de 18 anos, no caso do MPL e no caso secundarista, você ganha do PSDB. Agora, se você tiver mais que 18 anos, a gente perde do PSDB. Então a gente tem que começar eu acho que esse espaço aqui é fundamental para a gente começar a arrancar um lugar onde os professores possam estar e que a gente consiga organizar força para atuar dentro da nossa categoria, para a gente conseguir colocar os burocratas contra a parede, porque são os burocratas do nosso sindicato que estão sustentando essa reforma do ensino médio. A direção está calada sobre a reforma do ensino médio, né? Parece que, né, nunca existiu, nunca existirá, né? E enquanto isso, os professores estão numa situação na escola extremamente precarizada, porque foram 700 PEIs criadas nesse ano. Então, ano que vem, vão ser 1.200 PEIs no universo de 5.000 escolas. 1/5 das escolas já foram transformadas em PEIs, e esses professores que não darão aula nas PEIs vão para as outras escolas. Então, além dos estudantes que não cabem dentro das PEIs, né, a superlotação da sala de aula, ainda vai ter os professores e as professoras lutando entre nós para conseguir aula. Né? É uma situação que já foi degradante no início desse ano, porque muitas escolas, por exemplo, na minha, já vieram professores de escolas de tempo integral que ficaram numa situação muito desconfortável, porque chegaram na escola, por exemplo, chegou um professor de matemática que já tinha uma certa idade, que já tinha anos de experiência na rede, com pontuação acima dos professores que estavam que eram concursados na casa. Então ele causa um conflito entre nós, né? Então o governo ele não dá ponto sem nó, né? O capital não dá ponto sem nó. E então ele cria esse alvoroço para que a gente lute contra nós mesmos e a gente não consiga ter uma unidade para fazer esse processo de luta contra a degradação na sala de aula, a degradação da educação e a degradação do nosso trabalho, né? Do nosso sustento. Eu acho que era isso. Eu acho que tem uma coisa só que é interessante, são o que eles chamam de estudos orientados. Então, por exemplo, o noturno vai começar às 6h15 da tarde, e para as escolas que têm ensino fundamental de tarde e tem ensino médio de noite, que não conseguem ter ensino, começar às 6 horas da tarde, então o governo vai fazer o quê? Ele tem duas opções. O aluno vai fazer metade no CMSP e metade no que eles chamam de CIEJA, que é uma forma de... É tipo um Telecurso 2000, ele vai dar os materiais para os estudantes vão estudar e vão tirar dúvidas com o professor de orientação de estudo. Então, eu sou professor de filosofia, para completar minha carga horária, a minha é de 40 horas, né, para completar minhas 40 horas, eu vou pegar a aula de orientação de estudos. Então, eu vou ter que dar aula de matemática, física, biologia, química, mesmo nem sabendo fazer conta, né, péssimo em matemática, não sei nem dividir e somar direito. Eu vou ter que dar aula de qualquer coisa, porque vai ser um plantão de dúvidas. Então, os professores vão ser atribuídos um CMSP, todas as aulas vão estar gravadas num servidor aqui, né? O Instituto Ayrton Senna é o que faz essa parte pedagógica,
do CMSP. Então as aulas vão ser gravadas no banco de dados, e o professor lá de Poá faltou, mas o professor da Zona Sul tem uma aula e eles pegam no servidor essa aula e os alunos vão assistir esse professor da Zona Sul, que essa aula já está gravada mesmo. Então esse professor faltou, eles projetam a aula lá em Poá, projetam a aula lá em Mairink, projetam a aula lá em Taubaté, lá na Praia Grande. Então, teve greve? Não, tudo bem, não tem o que o professor faz. A gente tem as aulas aqui no banco de dados que os estudantes vão assistir e o calendário segue, né? Eu acho que a gente tem uma assembleia agora dia 12 de novembro e eu acho que a gente tinha que começar a conversar seriamente para ver como é que nós vamos agir frente a esse cenário. Eu acho que criar espaços onde possa não somente estar professores, porque isso não atinge só a nós, como a Ana bem falou, né? É o nosso povo. A gente, quando conseguiu as cotas raciais e sociais, a classe trabalhadora começou a entrar na universidade. Porra, incomodou pra caralho. Desde que, primeiro, direito no Brasil sempre foi privilégio, né? Então é privilégio deles, dos boys, acessar a universidade. Quando a gente começa a acessar, o que acontece? Os caras ficam extremamente incomodados. As humilhações, cada um aqui vai poder contar uma história de humilhação, e não só uma, como várias. E as demandas do movimento estudantil começam a modificar, né? Para o movimento estudantil que é classe média, dos boys assim, os caras não faz sentido pauta da permanência, porque, mano, os caras têm o cara entra na universidade, ganha um carro, né? O cara só estuda, o cara não tem por que se preocupar com a permanência. Então a permanência estudantil, ela se tornou realidade nas universidades federais, e é engraçado como é que a vida dá uma volta, assim, né? A gente, em 2012, quem era o ministro da educação era o Fernando Haddad. Teve uma situação assim que foi muito engraçado, porque ele foi num ato lá na Federal do Paraná. Ele foi, na verdade, inaugurar uma universidade que eles criaram. E a gente quase virou o carro do Fernando Haddad e ele saiu gritando assim pro reitor: dá tudo que eles querem, dá tudo que eles querem. E a gente conseguiu creche para estudante, a gente conseguiu almoço, jantar e café da manhã todos os dias no bandejão. A gente conseguiu um bandejão de graça justamente para nós, para os estudantes que tem bolsa permanência. Então, o processo da luta da educação, ela, de alguma forma, a educação no Brasil se transforma ele acirra a luta de classes, né? E 2013, 2015 não foi por acaso. Não foi por acaso, foi fruto justamente da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora, podendo então acessar com o sistema de cotas, que tem vários problemas, mas foi fruto da luta do nosso povo, e esse sistema de cotas começa a alterar a conjuntura e a luta de classes, né? Então a gente tem a classe trabalhadora começa a se formar intelectualmente, começa a acessar espaços que a gente não acessava, e isso causou um pânico na burguesia. A burguesia, ela panicou quando percebeu que o filho dela não ia entrar mais na USP, que o filho dela ia ter que competir, mano, com a quebrada. Então isso causou um pânico na burguesia, não à toa, né? Eu gosto de dizer que o governo Bolsonaro representa uma parte desse Brasil. Ele representa mesmo, e é isso que nós não podemos deixar de ver. Que é esse Brasil racista, esse Brasil classista, que os caras, eles estão aí. E nós precisamos conseguir olhar para eles e entender, primeiro, como é que nós vamos fazer o corte, como é que nós vamos fazer, porque tem os que representam a burguesia claramente, e tem os quadros que a burguesia constrói e coloca no interior da classe trabalhadora, para organizar a classe trabalhadora. Então a gente tem um inimigo que é claro, né, que a gente consegue identificar, por exemplo, o que o Bolsonaro representa, o que ele é, e a gente tem os inimigos que camuflam, que estão escondidos, né? Então eles usam a classe trabalhadora para impor a agenda da burguesia. Eu acho que eu não podia deixar de fazer essa reflexão,
justamente porque a gente está vivendo um ambiente em que a luta política e a luta de massas, ela está hoje subordinada aos interesses do capital, e a gente precisa resgatar as ações diretas, a gente precisa voltar de ir para a rua, voltar a fazer isso que foi vitorioso em 2015 e 2013, né? O PT costuma ler 2013 e 2015 como se fosse um ascenso da direita. Não, a direita foi responder ao ascenso da luta de classes. Geral, as greves em geral não era a direita que estava fazendo, era a classe trabalhadora se organizando, se auto-organizando. O Pinheirinho era a classe trabalhadora se auto-organizando, e a gente lembra que o governo Dilma estava lá no Pinheirinho, não fez nada no Pinheirinho, ao contrário, né? O Suplicy foi no Pinheirinho para desmobilizar o Pinheirinho, e ele foi fazer a mesma coisa no assentamento Milton Santos, e aí ele tomou a invertida que ele devia ter tomado no Pinheirinho. Então ele desmobilizou o Pinheirinho, um dos grandes massacres, com a anuência do Partido dos Trabalhadores, porque eles já sabiam do interesse, eles já sabiam que eles precisariam usar esses recursos de repressão para fazer a Copa do Mundo e para fazer as Olimpíadas. Não à toa o general Heleno era o comandante do Exército e responsável pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, né? Não à toa o general Heleno era o general destacado pelo governo brasileiro para atuar nas Forças Armadas no Haiti, né, na MINUSTAH. Então, esses generais do governo Bolsonaro, eles todos trabalharam como generais do governo Lula na MINUSTAH, treinaram as Forças Armadas no Haiti. Essas Forças Armadas vieram para o Brasil com as UPPs, né? Eles implementaram as UPPs no Brasil a ferro e fogo, com os treinamentos que tiveram no Haiti. O general Heleno foi retirado do Haiti porque fez um massacre em Sítio Soleil, disparou mais de 22 mil tiros de fuzil numa noite para prender uma pessoa, e foi muito para o governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos pediu a saída do Heleno, e como prêmio o governo Lula deu o comando, que o Exército Brasileiro é dividido por áreas, né? O comando norte, que é o comando da Amazônia, que é o comando responsável, né, por toda essa esculhambação das mineradoras, né? Como é que eles estão de olho na nossa Amazônia, e as mineradoras com seus grandes aparelhos, e o general Heleno é essa testa de ferro. Então a gente não pode esquecer que o Braga Neto esteve lá, que o Santos Cruz esteve lá, e que, né, toda essa corja de milicada que hoje está no governo, nesse governo militar, esteve lá a mando do Partido dos Trabalhadores. A gente não pode passar pano para eles, porque eles são responsáveis direto. Depois eles vêm falar que 2013 e 2015 é que trouxe a direita para o Brasil. Não, foram eles que foram resgatar os remanescentes do Silvio Frota, lá daquele milico que, né, da linha dura, para ser a ponta de lança do Estado brasileiro. Então, eu preciso falar isso porque isso está diretamente ligado à reforma da educação, à luta de classes, e a gente não pode passar pano para o Partido dos Trabalhadores, que tem séria cumplicidade com a reforma do ensino médio, né? Eu gostaria aqui de referendar todos vocês que antecederam a fala e dizer que para nós indígenas a palavra é sagrada. É através dela que nós vemos e entendemos o que nos cerca. Eu ouvi aqui uma situação muito interessante que diz respeito à invisibilidade. Nós somos seres invisibilizados por essa sociedade há 521 anos. Para a gente, o vírus veio, a pandemia veio com a invasão
em 1492. E lutar com uma guerra invisível contra um genocídio que está pulsando até hoje é que nos faz resistentes. E eu fico muito feliz aqui em verificar que a questão da educação está assumindo esses contornos de resistência, sim. Eu sou anarquista de natureza, inclusive eu tenho algumas passagens com o Tonhão que ele falava para mim: Índio, eu prefiro discutir marxismo com você que é anarquista. Ele me ligava de madrugada e falava isso: cara, vamos marcar uma pra gente tomar, eu preciso falar umas coisas com você. Então, pelo amor de Deus, eu tenho aula amanhã cedo. E isso foram anos e anos e anos. Nunca abri mão da questão de estar incomodado com o que esta sociedade apresenta para nós povos da periferia, nós seres invisibilizados. Essa questão desse ensino médio, vamos dizer assim, já é um caos há algum tempo, há alguns anos aí. E eu tive a coragem de ir ver o texto oficial. E ali o que eu vejo é um discurso fenomenal de fake news que faz a cabeça de muita gente, sim. É um discurso que me leva a um discurso de Goebbels, nazista da Segunda Guerra Mundial, onde ele prepara a juventude para uma mão de obra servil. E esta sociedade capitalista neoliberal vê nos nossos jovens. E o que eu vejo nos nossos jovens é uma resistência que tem que ser de declaração de guerra mesmo. Não ao capital, não ao capitalismo. Este é o verdadeiro mal, este é o verdadeiro sinônimo da fome, da miséria, da degradação de valores morais e humanos que nós vemos a cada ano que passa as nossas gerações estarem sendo infectadas por isso. A professora ali me falou uma coisa também muito interessante, que é a respeito da dívida. As dívidas são impagáveis, elas são cíclicas. Volta e meia há uma vamos dizer assim, fantasia política em cima de um olhar para a questão da educação, porque é a educação que revoluciona, é a educação que vai para as ruas, é a educação que faz você resistir àquilo que não lhe convém. Essas dívidas são impagáveis e é assim que o sistema de capital opera. Você não tem que pagar, você tem que ser servil. E na realidade isso representa o quê? Uma nova legislação escravocrata em pleno século XXI. Nós estamos vivendo aqui regimes de exceção, sim. Nós estamos vivendo aqui regimes que nos condenam simplesmente à sobrevivência. Não nos deixam sequer a possibilidade da vivência. E a direita já está aqui há muitos anos, dentro dos cultos, dentro das homilias nas igrejas evangélicas e católicas. Ali sim, a preparação para o comportamento do que é a tradicional família brasileira é que incute esses resquícios, né, de fascismo que hoje nós vivemos. É ali que está simplesmente a implantação e a implementação do que é o preconceito, do que é a rejeição, do que é não aceitar o outro. E isso, gente, é um contrassenso, porque o que eles pregam em si, na realidade, é que somos todos iguais. Todos somos filhos de uma divindade.
A ideia toda está, quais são os pilares que sustentam essa bravata toda que estão tentando fazer aqui. É uma preparação, sim, para uma mão de obra servil. Esta geração, por incrível que pareça, ela irá servir ao sistema por 20, 30 anos, e depois eles vão inventar uma outra situação para como é que a gente vai escravizar ainda mais esse povo. Por quê? O poder, gente, é o capital. O poder é esta coisa que nós temos que declarar guerra, porque ele representa, sim, a não vivência de nós, seres humanos. Nós temos que pensar num projeto de humanidades, num projeto de bem viver e resistir mesmo. Por que não estudar esse projeto todo que eles estão tentando enfiar a goela abaixo da gente aí, verificar onde é que eu vou resistir, aonde é que eu vou ser contrário a isso aqui? Porque senão daqui a pouco eles vêm de novo com políticas reparadoras, tais quais como foram as cotas raciais. Não sou contrário não, eu sou ainda de uma geração que ainda não tinha cota quando eu saí lá de Mato Grosso e vim estudar na Federal de Minas Gerais. Eu vim com a passagem na mão que a FUNAI me deu, e eu me lembro na época aqui, uma refeição, e se eu não passasse eu não teria direito a alojamento ali. Então eu tinha que passar. E assim fiquei ali. Depois, quando eu vim para São Paulo para fazer a complementação dos estudos, o mestrado, eu não saí mais daqui. Por isso tenho esse tempo todo aqui. Então, essas políticas reparadoras também, com a questão da população indígena, da questão da população quilombola, a questão das populações que migram para cá também, de outros países, elas funcionam na realidade como um evento de, olha, peraí, nós estamos olhando por vocês. O grande lance seria que nós tivéssemos... Tá bonito, tia, tá bonito. Meu marido que tem vontade, senão eu ocuparia, senão... Essa é a lei da sobrevivência mesmo. Às vezes a gente tem que se sujeitar, veja só, já uma senhora idosa, a buscar aquilo que pode lhe prover o sustento ou o complemento até de uma refeição diária. E é isso que esse sistema nos apresenta. Então, veja só, eu ouvi aqui também que uma das grandes coisas que nós vimos aqui de inovação foi a questão da meninada tomar as ruas, né? E você disse muito bem, cara, menos de 18 anos a gente divulga essa porcaria aí, né? Então nós temos aqui um compromisso muito sério e revolucionário de preparar essas gerações aí para que não fiquem levando porrada que nem a gente levou a vida inteira, não é? A gente tem que criar dentro desse sistema, né, uma geração que combata o próprio sistema. É um vírus mesmo, né? Já que estamos em uma questão pandêmica, né, que consigamos aqui criar vírus mesmo para derrubar essa situação toda. Com relação ao qual é o procedimento que devemos tomar daqui para frente, é a resistência mesmo pura e integral e total contra esse abjeto que é esse projeto do novo ensino médio. Tá? Nós estamos vendo e nós não seremos coniventes com isso, com a preparação da nossa força maior. Nós dizemos lá na aldeia Irechacã que a nossa resistência são as crianças. Por isso nós estamos ali também construindo uma escola, obviamente sem recursos nenhum de estado, de município, de nada. É uma escola onde nós poderemos passar os valores corretos de como essas crianças vão enxergar o mundo aqui fora, que é o mundo dos juruás que a gente chama.
Por quê? Porque isso aqui, para a gente, para as nossas crianças e nossos adolescentes, só nos fornecem vícios, só nos fornecem prostituição para as nossas meninas, só fornecem bebidas, alcoolismo, e despreparam, né, nossas crianças para até mesmo estar ali dentro de um núcleo de resistência que são as nossas aldeias. Querem ver um exemplo capitalista extremo aqui, que a gente às vezes nem repara o que seja? Eu sou de Mato Grosso. Pois bem, as grandes invasões agroecológicas, que eles falam assim, tem esse nome bonito, de agro tem tudo, de ecologia não tem porra nenhuma, são invasões mesmo ali de terras sagradas que eram para nós ali, os Guaranis Kaiowás, expulsaram ali cerca de 70% do território hoje de Mato Grosso do Sul, com leva de pessoas que vinham do Paraná e Rio Grande do Sul para grandes plantações ali de soja, de plantações de soja mesmo, e milho. E hoje em dia eu tenho uma amiga minha, Cacique Valdelice Veron, filha de Marcos Veron, e ela tem uma frase crucial. E eu falo isso para chocar mesmo, porque todos nós aqui, por mais resistentes e revolucionários que sejamos, nós nos alimentamos, a gente come arroz e feijão. E esse arroz e feijão, ele é preparado com óleo de soja. Pois bem, cada gota de óleo de soja consumido nesse país tem um sangue indígena. Tem sangue indígena. Feitas à base de um genocídio escondido, que é cíclico. Hoje já estão indo lá para Acre, Rondônia. Essa devastação toda na minha terra lá do Pantanal, com fogo lá, é para abrir pastos. Lá em cima, a questão da Amazônia também é para abrir para fazendas ali, que vão alimentar o que? Esta mão de obra civil que eles estão preparando aqui. Então é todo um sistema de capital que está em jogo, tá? Não é só a questão da educação. Como é que eu vou implantar um ensino médio aqui, onde eu vou preparar mão de obra servil por 20, 30 anos para o capital, sendo que eu não vou ter como alimentá-los? Então eu vou abrir lá em cima, lá, mais fazendas de soja. Eu preciso exportar isso aí para ter um dinheiro aqui, né? É esse capital que rola o tempo todo. Então é um grande projeto nefasto, a professora disse muito bem ali a palavra, é um grande projeto nefasto contra a humanidade. Contra a humanidade. E nós aqui temos que ter a certeza absoluta de que a resistência significa, acima de tudo, uma possibilidade de sobrevivência dessas pessoas aí, que não tem ninguém por eles, não. Não tem ninguém por eles, não. Tá? Não tem. São pessoas assim, tomadas principalmente pela a questão da religiosidade, a questão, acho que foi a professora ali que falou ou a professora do conteudismo que eles estão querendo disseminar do nosso ensino, sendo que os colégios de elite não se submetem a isso, sendo que as grandes provas aí dos grandes concursos nacionais são conteudistas. Então veja só, está escancarada a coisa. Pobre tem que trabalhar até morrer. Haja vista também a questão da deteriorização dos direitos trabalhistas, dos direitos da previdência para todos nós. Assim, eu tinha até preparado um texto aqui, mas não saiu nada do que eu preparei. Fica assim, eu agradecido pelo convite, estamos aí na luta, né? Precisando, pode contar, eu sou velhinho, mas vou pra porrada. Valeu, obrigado. E aí, tá aberto o microfone? Falarei. Sou professora Josiane da Zona Norte, eu trabalho na escola Pedro Alexandrino junto com o Davi. Eu dou aula lá há 9 anos, então eu entrei na rede pública, né, há 9 anos. E estou aqui,
né, no meio desse desmonte, mais um, né, de tantos que eu já presenciei, todos vocês também aqui. Foi muito bom ver a fala da professora ali, né, que ela traz um histórico desde de 1988, o quanto a gente vem perdendo ao longo desses anos, e a gente se depara com mais esse projeto econômico, né? A reforma nada mais é do que um projeto econômico para explorar ainda mais tanto a nossa classe quanto os novos que ocuparão aí o mercado de trabalho, né? Como preparar essas crianças para ser ainda mais explorado. Então, dentro de tudo isso, eu quero só enaltecer aqui a nossa capacidade de levar isso para as salas de aula, e a gente tem aqui uma obrigação que é organizar os estudantes para um levante. Não tem outra forma de barrar a reforma do ensino médio. Ela está vindo aí a galope desde 2017, né, quando a gente tentou lá, fez a discussão em cada escola, né, quanto a reforma da BNCC, passou, e agora a nossa obrigação enquanto professor é ir para cima, é organizar as nossas escolas, chamar os estudantes, esclarecer em cada sala de aula, explicar o que vai acontecer e ir para as cabeças. A gente não tem outra saída. Resistir é isso. É só. E aí, Davi? Eu acho que o movimento assim, que nós estamos fazendo aqui é um ato de resistência. Eu sou aposentada há 5 anos, mas eu falo assim, mas a escola, eu saí da escola, do chão da escola, mas a escola não saiu de mim. E como eu tenho uma trajetória desde os anos 80, fica muito claro assim, na década de 80, a gente vivenciou uma experiência que a gente sonhava com uma escola viva, participativa. E nós pensávamos até o início dos anos 90 que a gente estava conquistando isso, né? Por exemplo, quando se fala em TCM, as discussões foram no chão da escola, sim, né? Quando a gente fala, né, nessa questão, assim, a gente queria projetos pedagógicos políticos, né? Políticos pedagógicos. E a gente tem a partir dos anos 90, uma mudança estrutural no mundo, né? Que é nesta linha da mercantilização mesmo. A educação, não a educação emancipadora, mas uma educação voltada mesmo para os interesses do mercado. E aí a gente tem a Conferência Mundial de Educação para Todos, lá em 1990, né? Onde a formação, onde já indicava os pilares do que está acontecendo hoje, ou seja, uma educação para atender às necessidades básicas mínimas e prioritariamente de mulheres, né? Então, na verdade, a gente vai vendo que as políticas educacionais que a gente tem aqui, nessa ponta do iceberg, nos projetos que foram mencionados aqui, o novo ensino médio, né, do novo TEC, da questão da lei, nada mais é alguma coisa que já estava articulada há 30 anos atrás e que nós resistimos, né? Nós resistimos à separação entre escola de primeira, quarta e quinta, oitava e ensino médio, nós resistimos aí as mudanças no nosso plano de carreira na década de 90 também, mas a gente foi sendo minado, né? Infelizmente, o Paulo tem razão, né? Assim, o sindicato está no governo, assim, ou seja, infelizmente não tem independência de classe frente aos partidos ou ao governo, e ele reza uma cartilha do PT, e essa cartilha é pela reforma, sim. Só que há uma hipocrisia aí, porque nos anos 90, aqueles que acreditavam numa outra educação foram para o governo, o PSDB, né? E a gente não conseguiu, enquanto esquerda, enquanto, assim, pensando em uma educação mais igualitária, nos articular a ponto de enfrentar isso. Então, assim, eu estou aqui no movimento, assim, mais assim, dando apoio, uma resistência, e se
sentindo muito. Por quê? Nos anos 90 a gente já fazia esse debate. Eu trabalhei na escola técnica estadual, onde eles já fizeram um rearranjo do currículo e aceitaram as sugestões da mudança do ensino médio, né? Onde geografia não era mais geografia, era meio ambiente, onde filosofia não era filosofia, era ética, cidadania. Então, a coisa foi muito claro que essa educação, nesse caráter tecnológico, todas as reformas que vinham eram para formar mão de obra barata, sim, sabe? Então era excludente mesmo. Então nós estamos aqui, essa é uma face da luta de classes, né? Então você tem uma escola, assim, a educação não pode rasgar a Constituição e falar que a educação não é direito. Mas assim, que educação é essa, né? A qualidade que a gente tanto prima, que a gente falava assim, tinha muito um discurso na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele conseguiu a universalização, todo mundo estava na escola, a gente só tem que melhorar a qualidade, mas a gente só vai vendo que essa qualidade vai caindo, porque a sociedade não está descolada do sistema econômico, e aí a gente vai vendo que, por exemplo, a gente até se espanta, quando na escola tem um gerente, né? Então até os termos, então mudou o modo de produção, logo essa escola tem que se adequar a esse modo de produção. Então você precisa de algumas pessoas pensantes e competentes, né? Quando você fala assim, competência, habilidades, né? É nessa linha mesmo. Algumas pessoas são competentes para ter iniciativa, para se esforçar, para ter um lugar ao sol e que vai pesar a cartilha do capital mesmo, né? Vai ser e aí, ou para a gente que sobra, empreendedorismo, né? Então, na verdade, assim, é uma farsa isso, porque, na verdade, desde os anos 2000, a gente vem discutindo a questão do ensino médio, enquanto vai ficando precária, né, as condições para que a gente desenvolva realmente um trabalho que leve à emancipação, né, e que esses meninos tenham muito mais chances do que serem... a gente falava assim há uns anos atrás, né, que a gente formamos os meninos para o telemarketing, formamos para eles serem cobradores de ônibus, vendedores de loja. Poucos galgavam entrar para uma universidade, mesmo assim a gente apoiava os cursinhos populares com aulas assim, estimulando que nós somos da classe trabalhadora, a maioria dos professores da rede. Então, né, assim como o professor colocou, a gente deu murro em ponta de faca para conseguir um diploma universitário, né? Eu estudei na PUC e hoje eu não teria condição de estar na PUC até pelo preço da mensalidade. Era outra conjuntura. E a gente achava, nos anos 80, que a revolução já estaria dada no ano seguinte, né? Mas não, a coisa não foi assim. Então, na verdade, assim, é um movimento de resistência. A gente tem que entender não só essa linha do tempo, né? Mas dizer, tem alguém que falou em relação à questão da universidade, né? Infelizmente, por exemplo, eu sou professora, eu acabei fazendo a minha trajetória em economia e também mestrado em educação. E dei aula na Uninove. E eu sentia muito dela na pedagogia. E quem eram os nossos alunos pedagogos ali, né? É muito triste isso. É muito triste porque eram, às vezes, guerreiras, as donas de casa, aquelas que não, assim, que podiam fazer ali porque elas tinham um desconto, que participavam de alguma associação. Elas cresceram, mas era assim, muito dolorido perceber, né, o quanto que, assim, para a educação, o que resta. Então, o que você fala em relação a isso já é de muitas décadas que já vem acontecendo. É só a gente perceber quem dava aula nos anos 80, 90 e quem dá aula mais recentemente, né? Então, a escola, infelizmente, a escola que nós temos, a rede pública estadual de São Paulo, né? Ela foi perdendo o perfil dos profissionais. Assim, nós estamos há 10 anos sem salário, sem aumento de salário.
eu como aposentada, vocês falam assim, sabe, os R$500 que me conquistaram, né, já não estão na faixa nem da média, né, nem da média que foi anunciada aí. Então, infelizmente, assim, eu só estou aqui colocando o apoio, que a gente tem que se articular sim, né, e que a gente possa estar intervindo de forma mais incisiva, né? Eu não sei se os alunos vão ter que, a gente tem que organizar os nossos alunos, a gente tem que apoiar os nossos alunos, mas assim, a gente está com um grande desafio, e esse desafio... Boa tarde, gente. Dá uma forcinha pra mim, R$2, paçoquinha, pé de moleque, doce de leite, doce de banana, chocolate com amendoim, R$2, ajuda eu, crédito, débito, obrigado. Só R$2 a barrinha. Obrigado. Boa tarde, tudo de bom, gente. Então, assim, é isso, né? Eu só queria dizer isso, que às vezes eu fico, assim, se eu conseguisse, fora da sala de, assim, eu fico com um sonho, né? E assim, será que eu consigo fazer 10% do que eu fiz em sala de aula, né? Fora da sala de aula? E a gente vai tentando, né? A gente vai tentando nos espaços que é possível. Mas a gente vê que a nossa força vai ter que ser a unidade daqueles que ainda resistem e se contrapor a esta ordem do capital. É isso. Deixa eu só corroborar uma coisa que eu falo. É interessante perceber uma outra situação. O Brasil o Brasil é uma ficção. Nação é Pindorama. Veja só, nós começamos aqui toda a trajetória histórica disso aqui com uma reforma da educação, a reforma pombalina mesmo, que decretava o seguinte: ou você fala a língua portuguesa ou você morre, ou você é escravizado e ia ser penalizado. E foi assim que conseguiram também uma grande dizimação das nações indígenas. E aí, isso é tão cíclico, porque durante a fala da professora ali, eu estava me lembrando, durante a ditadura militar, teve uma reforma do ensino médio, bem antes lá com o Capanema também, mas durante a ditadura militar teve a questão do ensino médio, que foi assim: você fazia o ensino médio técnico ou o clássico. O clássico era voltado para as famílias abastadas, onde você ia ter uma educação conteudista. E o ensino médio normal ou instrumentalizado era para a formação de mão de obra, sim. Então, volta e meia, esses projetos, eles vêm para aviltar mesmo a questão da composição, de construção de mão de obra servil, né? E cabe a nós sim, interrompermos esse ciclo da maneira que for. Por quê? Porque, veja só, durante os anos 80, que a professora falou ali, já se pensava na questão do sistema S de ensino, que era o SESI, SENAC e o outro eu não esqueci esse, SESC, né? Então, já tinha isso mesmo. Olha só, então essa elite política, que apenas agora, nos anos deste século, nesses 20 anos aí, foram abalizados pelas homilias de cultos religiosos aí, é que essa massa veio toda, mas ela já existe há muito tempo. Desde Plínio Salgado, lá atrás, nos anos 20 do século passado, lá com a tradição família e propriedade. Então, é uma herança de extrema direita, muito vigorosa, que está enrustida em nossa sociedade, que nós devemos combater sempre mesmo. E não tenhamos medo, não. Nós viemos aqui com essa missão de guerrear. E é para isso que a gente está aqui hoje. Saúdo aqui todos os guerreiros aqui, né? E como disse, para nós indígenas, a palavra é sagrada.
E cada palavra dita aqui, ou cada consenso tirado aqui, gente, isso é uma pauta de luta, assim. É isso. Meu primeiro ano também dando aula no estado, né? Eu passei 5 anos na Unicamp, só queria de cursinho popular, consegui romper o filtro social e cheguei lá, né? Sobre a reforma do ensino médio, eu aprendi muito com todo mundo aqui, achei muito importante, não tem muito mais do que acrescentar. Só tem um dado que surgiu há pouco tempo, que corrobora com o que todo mundo falou aqui, que é a ofensiva da burguesia para fazer pobre, periférico, preto, indígena se manter longe da universidade já se concretizou, né? Eu acho que no Enem diminuiu 53% do número de pobres e negros que se inscreveram no Enem diminuiu, né? Nesse ano. Na Unicamp e na USP também diminuiu o número de pessoas negras e pobres que se inscreveram no vestibular. Então já diminuiu pra caramba isso. Então eles já conseguiram fazer isso, né? E outra coisa que eu queria falar sobre a reforma do ensino médio, vocês já falaram muito bem. Eu achei muito importante essa aula pública, achei muito inteligente fazer em frente ao Instituto Ayrton Senna, que é o algoz, que é o nosso algoz, que quer destruir as chances da população pobre ingressar na universidade. Eu acho que ideias como essa tem que acontecer novamente. Tem outras fundações, como a Fundação Lema, por exemplo, Itaú Unibanco, que também estão aí, né? E recentemente teve uma ação do Paulo Galo, dos entregadores antifascistas, junto com o coletivo Revolução Periférica, eles colocaram fogo no Borba Gato, que é um assassino, genocida da população negra, indígena desse país, e tem uma estátua gigantesca na cidade de São Paulo. E eles fizeram essa ação direta de colocar fogo nessa estátua. E eles foram muito criticados. Só que essa ação direta fez a galera na quebrada, nos barzinhos, nos botecos, debater essa questão. Ué, quem é esse cara? Por que tem uma estátua dele aí? Professores nas escolas deram aula sobre isso, explicaram sobre isso. Então, determinadas ações estratégicas como essa aqui, como incendiar o genocida Borba Gato, abrem discussões que podem fazer a gente conseguir avançar bastante. Mas é só isso aí, valeu. E depois eu quero que vocês mandem mensagem, porque eu não tive tempo de trazer gente. Mas tem uma galera nova aí que eu conheço da Leste 4 que com certeza colaria com a gente. É que eu não tive muito tempo de trocar uma ideia. Mas é isso aí, tamo junto, valeu aí. Eu não queria fazer uma fala, mas aí a sua fala me provocou. Quem fez essa aula pública em frente ao Borba Gato foi essa galera aqui. Eles que junto com outras coletividades organizaram. E aí por que eu afirmo isso? Para glorificar? Também. Eu acho que tem que ser glorificado sim, que a galera é de luta e tem que ser reconhecido. Como na aula lá que você deu, você falou tem que ter uma estátua do Júlio do Guató, então tem que já sim glorificar. Mas não é só nesse sentido não, é para dizer pra gente aqui. Eu entendo o corre, que está sendo um corre feito, entendo a história do corre, está num processo embrionário, e aí a gente precisa fazer chegar, né? Precisa ampliar. Não sei como, tá difícil organizar a luta no sentido de comunicação, mas olha só que interessante, o irmão aqui chegou, via Facebook e tal, e já está nos processos de luta com a galera que já está na luta. E se o irmão que é de luta, que é antenado nos processos, chegou e difícil de chegar, e chegando ainda não conhece, está tateando normalmente para saber quem é quem, você imagina quem que não é de luta, quem não tem ainda consciência política formada, a gente está tentando. Eu faço parte de uma ocupação de cultura, de Vadai, Casa Cultural do Rock de Assanã, e uma coisa que a gente, nos nossos processos internos, vive discutindo como é que a gente consegue força para conseguir
efetivar determinadas pautas para a permanência daquele espaço, que é sistematicamente atacado. Querem tirar a gente de lá para colocar uma base de polícia, a gente sistematicamente resiste, etc, etc. E todo o nosso desafio, toda a nossa discussão vai nesse sentido de como que a gente consegue ampliar nossos canais de comunicação, nossos canais de organização, para que nós tenhamos força. Porque isso aqui já é uma força, isso aqui já é uma potência, como o nosso mestre acabou de falar. No entanto, cada um de nós aqui somos também agentes de multiplicação dessa força, dessa potência. E aí eu só lanço a provocação, né? Fui provocado, na verdade, pela sua fala, e, enfim, só provoco aqui também de como que a gente ia ampliar isso. Para a próxima, vai ser onde? Vai ser na frente do Lema, ou do Itaú. Como é que a gente pega daqui e daqui se triplica? Como é que a gente chega lá com 50, 60, 100 pessoas? Aí é um outro caldo. Como é que a gente ativa nossas redes de mídias alternativas para poder efetivamente ampliar, dar visibilidade, etc. Como é que a gente mapeia as redes de outras iniciativas que com certeza tem, de outras coletividades, como o comitê, para poder fazer esse caldo e enfim, criar força mesmo, né? São sempre questões, assim, eu sou de filosofia, tenho minhas viagens, mas também procuro ter um senso muito prático, tipo, ó, e as cadeiras, quem pensou no som, quem pensou na... Isso é a base, né? Isso é o sólido da coisa, e a comunicação, enfim, tá com a rede no Insta, mas cadê as mobilizações, cadê os inscritos, isso tudo para dar caldo mesmo, não sei, só estou pensando aqui, obviamente não estou falando como espectador, quem está aí na organização me conhece, aqui bora para a luta, bora fazer, ampliar, mas provocando também da gente conseguir se engajar cada vez mais para poder ampliar efetivamente, sobretudo trazer mais pessoas, acho que isso é o mais importante também. Junto a gente é mais forte, né? Bom, acho que agradecer, né? Nós sempre temos que agradecer, né? E acho que nós, enquanto professores, educadores populares, temos uma missão mesmo. E a nossa missão, ela vai ser resistir, vai ser se levantar contra a escravidão que retorna. A burguesia insiste em retornar o chicote. A gente tem que voltar a se organizar, e eu acho que esse espaço, o comitê, ele pode ser um espaço de organização de base, que pode ter várias matrizes ideológicas dentro da esquerda, né? Então, eu também sou anarquista, mas eu acho que é importante que os companheiros do PSOL, os companheiros do PSTU, os companheiros que estão organizados possam estar nesse espaço. Eu acho que é um espaço para a gente conseguir aglutinar as forças políticas e aglutinar professores e professoras, estudantes, responsáveis, pais, que não necessariamente têm uma vontade de se organizar, ou uma vontade de estar organizado, né, fazendo uma militância mais ativa, mas que possa estar atuando, né, momentaneamente e construindo esse espaço pouco a pouco, né? A gente não chegou na militância hoje, mas a gente sempre teve uma porta, a gente precisa criar portas de entrada. Então talvez criar esse espaço possa ser um espaço de portas de entrada, né? Para a gente conseguir se organizar e conseguir planejar a resistência, porque não dá para resistir ao acaso, resistir na espontaneidade, exige organização e exige planejamento, e exige uma comunicação que ela pode ser uma divulgação nas redes sociais. Eu, por exemplo, não tenho rede social, mas a minha rede social é mais física mesmo, é mais no telefone. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem agora. A gente tem o desafio de conseguir se organizar para lutar até o final do ano, né, contra as atribuições de aula. E se a gente conseguir unir forças para o dia 12, a gente pensar uma nova reunião, para a gente estar se organizando para o dia 12, eu acho que é importante a gente levar uma proposta para a Assembleia, a gente fazer
uma mobilização com as categorias O, com os efetivos, com os estudantes, e a gente conseguiu romper o corporativismo que a nossa categoria ela entra muitas vezes. Então que esse espaço possa ser um espaço bastante diverso e que a gente consiga, numa unidade, na luta, construir essa resistência. Então eu agradecer a todo mundo mesmo, assim, de coração mesmo. A Dai deu um gás enorme. Eu acho que você é louco, mulher zica do pântano, porque deu um gás assim, pesado. E todo mundo que estava envolvido, gratidão mesmo. A Sandrita, que fez mó corre aí para nós ir buscar as cadeiras, ir buscar o caminhão de som que não deu certo. Então, é isso, gratidão a todos. Eu posso